incrível quanto eu imaginava que fosse. Eu não vou te dizer que vale a pena ir ao cinema assistir, porque esse não é o meu sentimento, mas eu vou te contar alguns pontos que podem ser considerados positivos e outros definitivamente negativos para que você tire as suas conclusões. Na história temos a Sam, uma adolescente que vem de família indiana e mora nos Estados Unidos. A Sam enfrenta uma luta na escola para tentar se encaixar e parecer mais com a galera americana, e para isso ela meio que deixa de lado a sua cultura indiana, e com isso ela acaba deixando de lado também aquela que era a sua melhor amiga, que obviamente também é indiana, por isso que ela deixa a menina de lado. Um belo dia, essa ex-melhor amiga dela aparece com um jarro que ela diz ter um monstro dentro. A Sam, achando que a menina tá meio doida, acaba quebrando o jarro e com isso liberta uma força demoníaca que começa a perturbá-la, além de também sequestrar a sua ex-amiga. Essa tal força demoníaca é uma entidade muito conhecida da cultura indiana, então a Sam acaba precisando mergulhar na sua própria cultura para tentar resolver essa situação, salvar a ex-amiga e prender novamente essa entidade. Então já deu para vocês verem que o fato da Sam deixar de lado a cultura indiana dela é algo que diretamente se liga a esse problema com a entidade, né? Então o que podemos considerar de positivo em Não Abra é exatamente isso, a questão cultural. E por quê? A gente está tão acostumado com as histórias de terror americanas que são apenas voltadas para a cultura e para a mitologia americana, que ver um filme que mostra uma entidade de uma cultura diferente acaba se tornando algo positivo pelo simples fato de ser algo novo, sabe? A história traz pra você uma cultura diferente, uma lenda diferente. É, entre aspas, um demônio? É, mas ele tem características diferentes daquela que a gente tá acostumado. Além de que a forma de combater a entidade também acaba sendo diferente. Então ele age de uma forma diferente, ele tem uma aparência um pouco diferente, ele tem fraquezas diferentes. Quando você pensa em um demônio em um filme de terror, você automaticamente já pensa o quê? Vai possuir alguém. Aqui não é assim. A intenção dele não é de simplesmente possuir alguém. Claro, ele quer acabar com a raça da pessoa, mas ele não faz isso da mesma forma que os demônios das histórias americanas fazem. Quando eu gravei um vídeo reagindo ao trailer desse filme aqui no canal, eu até mencionei lá que eu achei a história muito parecida com a história de um filme americano de 2012 chamado Possessão, que contava a história de uma menininha que foi abrir uma caixa e lá tinha um demônio e ela ficou possuída por ele. Então a premissa acaba sendo muito parecida, um demônio preso em uma caixa ou em um pote de vidro, mas as diferenças culturais é que acabam fazendo as histórias se distanciarem. Então a diferença do filme tá aí, em como uma cultura diferente consegue dar uma renovada em uma história que é basicamente mais do mesmo. O problema é que, mesmo trazendo algo que se torna diferente por causa da cultura, o filme não consegue mergulhar tanto nisso a ponto de realmente nos envolver na história, além do fato dele não conseguir criar tensão. Isso, na minha opinião, é o mais importante. O filme não tem a obrigação de fazer você ficar com medo da entidade, de fazer você achar que ela é real e vai puxar seu pé à noite. Não, mas ele tem a obrigação de criar cenas que te deixem tenso pelos personagens, não por você. E ele não consegue fazer isso. Isso não é culpa da aparência da entidade, nem da história dela. Isso é culpa da forma em que a entidade é introduzida nas cenas e de certas atitudes que ela e os outros personagens tomam. Cenas que têm a presença da entidade simplesmente não conseguem te deixar nervoso. E olha que sim, a gente vê a aparência dessa entidade, a gente vê ela matando pessoas, mas ainda assim, as cenas em que ela está não conseguem te deixar nervoso. A minha reação nas cenas em que a entidade estava pra atacar, ao invés de ser, o bichão tá vindo, foi, o bichão tá aí, né? Isso pode ser devido a 3 coisas, na minha opinião. Primeiro, o fato de que o filme não conseguiu mergulhar o suficiente nessa mitologia pra fazer a gente acreditar que aquela entidade ali era um bichão brabo. Então, as cenas em que a entidade se faz presente, até mesmo nas cenas em que ela tá atacando, se tornam mornas. Segundo, pelas reações dos personagens, que algumas cenas ficaram um tanto quanto exageradas ou caricatas. Eu olhava pra forma em que o personagem estava reagindo à presença da entidade maligna e eu não conseguia levar a sério. Era um tal de... assim, sabe? Eu não consigo levar a sério. Agora eu vou ficar fazendo. E terceiro, os jumpscares não ficaram nada legais. E vocês sabem que quando o filme coloca jumpscare que não fica bom, ele acaba ferrando com toda a cena. Logo, ele acaba não conseguindo estabelecer o clima de tensão que ele queria estabelecer. Apesar do filme não conseguir criar a tensão que queria, o final, na minha opinião, foi interessante. Novamente por causa disso da questão cultural que acabou deixando ele diferente. A história termina de uma forma que, definitivamente, se fosse uma história 100% cultura americana sobre
sobre demônios não terminaria assim. Eu não vou entrar nessa questão pra não dar spoilers, mas é um final que antes de começar a assistir o filme não passou pela minha cabeça e é algo que faz sentido pra essa mitologia da cultura indiana, mas não faria nenhum sentido pra cultura americana. Então, mais uma vez, o filme dá aquela distanciada das histórias americanas e foi por isso que eu achei o final interessante. O meu veredito final é que, olhando pro filme única e exclusivamente do ângulo do terror, eu não acho que vale a pena ir ao cinema assistir porque ele ficou muito morno. Mas se você se interessou por essa questão cultural, da diferença da história, por outro ângulo, vai que você curte o filme. E se for assistir, não esquece de voltar aqui e me contar a sua opinião em relação a ele aqui nos comentários. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, né? Se você ainda não for inscrito, já era pra ser inscrito. Mas tudo bem, eu te perdoo. Mas só se você se inscrever agora, tá bom? Beijinhos e até a próxima.